Salve galera, passando aqui para mais um vídeo, mais um episódio da série Contando a História do Futebol Americano. No episódio de hoje eu vou falar desde o surgimento da PFA, a Primeira Liga Profissional, até mais ou menos o meio dos anos 40, depois da Segunda Guerra. Então vamos lá, desde o começo. Eu acabei o último episódio falando Eu acabei no surgimento da PFA, da Primeira Liga. E por que criaram a liga? Já existia o esporte no nível profissional, já tinham jogadores que recebiam dinheiro para jogar, só que não tinha uma liga que ajudasse eles, que agrupasse eles e fizesse um torneio. Então eles jogavam só entre eles, praticamente não tinha público. Eles ficavam também competindo para tirar jogadores dos outros times, porque eles queriam os melhores jogadores. Então os times eles praticamente eram falidos, Muitos decretaram falência nesse começo. E aí isso prejudicava muito o esporte profissional, inclusive porque os principais jogadores ainda estavam no college, ainda estavam na faculdade. Então, só para ter ideia, no primeiro ano, em 1920, a liga colocou mais ou menos 4 mil pessoas por jogo nos estádios. Enquanto isso no college a gente tinha mais de 100 mil pessoas indo ver os jogos. Então era uma diferença absurda. E aí eles resolveram criar essa liga, então 11 pessoas foram numa loja de automóveis em Ohio, em Canton, Ohio, onde é o Hall da Fama, e aí eles criaram essa primeira liga profissional. Eles também, nessa reunião, elegeram o primeiro presidente da liga, que a gente chama de comissário. O presidente foi o Jim Thorpe. Jim Thorpe era um dos principais atletas dos Estados Unidos no final dos anos do século XIX, começo do século XX. Então, ele era jogador do Kentucky Bulldogs, que é o time da cidade. Então, ele ser o primeiro presidente eleito foi um negócio que ajudou a legitimar a liga como um todo. Só para dar um contexto, mais jornais colocaram um destaque do Thorpe ser eleito presidente do que realmente a liga ser criada, só para mostrar o tamanho que o Thorpe tinha na época. Mas, como eu falei também, o começo da liga praticamente ninguém dava importância. Tanto que demoraram uns 40, 50 anos para realmente decretarem oficialmente quem foi o primeiro campeão. Porque era uma bagunça total quando começou. O primeiro campeão foi o Akron Pros. Ele teve uma campanha de 8 vitórias e uma derrota, 3 empates na 1920. E ele foi literalmente eleito campeão, como era no college. Então, em 1921, esses mesmos donos se juntaram e votaram no campeão, que acabou sendo o Pros. Acabou sendo muito contestado porque você tinha times que perderam um jogo, mas ganharam todos os outros. E eles falaram que eles tinham mais direito de serem campeões do que o Pros, que ganhou menos jogos que eles. E também, só para dar mais um contexto, você tinha time que não jogava o mesmo número de jogo, que jogava contra time de fora da liga, jogava contra time de college. Então realmente não tinha ainda a regularidade que a gente tem hoje, Não era tudo regulamentado, bonitinho, como a gente tem na NFL de hoje em dia. Então o começo foi muito conturbado, O jogo começou a crescer um pouquinho mais em 22, quando eles resolveram mudar o presidente. Então não era mais o Thorpe, passou a ser o Joe Carr, que era presidente do Columbus Panhandles. E aí eles também mudaram o nome de APFA para NFL, que é o nome que a gente tem até hoje. Então o nome NFL vai fazer 100 anos em 2022. Mas realmente foi em 2025 que a liga começou a ter mais popularidade nos Estados Unidos, quando os principais nomes do college começaram a ir para a NFL. Então o principal nome deles foi o Red Grange, que era um cara que era o melhor jogador do college praticamente, foi pro profissional. As pessoas começaram a acompanhar porque eles queriam ver ele jogando. Então isso no final meio dos anos 20 até 28 e 29, quando teve a crise de Nova York, isso começou a fazer o esporte crescer de popularidade com as pessoas. Só que aí, como teve a crise, muitos times tiveram que decretar falência, muitos times fecharam. A gente teve 40 times decretando falência na primeira década e meia mais ou menos de NFL. Então realmente foi um desastre para eles, que parecia que o esporte ia conseguir alcançar um nível legal. Em ato de comparação, o beisebol é o esporte mais popular, foi o mais popular até meados dos anos 50 e 60, antes de ser ultrapassado pelos Estados Unidos. Então eles eram o parâmetro que o futebol americano queria atingir. Demoraram muito, eles pareciam que estavam no caminho nos anos 20, mas, como eu falei, a bolsa acabou quebrando tudo. E aí isso leva a gente para 1932. Em 32 já existia o passo para frente, só que ele era muito diferente do que a gente tem hoje. O passo para frente você podia fazer contando que tinha 5 linhas atrás
5 jardas atrás da linha de scrimmage. Então poucos times faziam, porque era um perigo muito grande, estava muito atrás, era um risco muito grande de se acabar sendo sacado e perder muito mais jarda do que normalmente. Até que em 32, na final da NFL, entre o Chicago Bears e o Portsmouth Spartans, o Spartans ganhou com um passe que o Chicago Bears disse que foi ilegal, porque ele não estaria 5 jardas atrás. A liga ignorou mais ou menos o Chicago Bears, e a partir de 1933 eles regularizaram o passe para frente em qualquer lugar atrás da linha de scrimmage, como tem também na NFL até hoje. Isso ajudou muito a popularizar o jogo, porque as pessoas conseguiam ver a bola, né? Alguns diriam que é importante você ver a bola no esporte. Quem vê hockey vai saber que é muito difícil você ver o disco ou o puck. Então ajudou muitas pessoas a gostar mais do esporte, porque eles conseguiram acompanhar mais. E também ajudou a deixar o jogo um pouco mais ofensivo, né? Os times avançavam mais em campo. Em 1932 eles tiveram uma média de 50 jardas por jogo, um pouquinho mais. Em 33 já aumentou para 70 jardas por jogo. O quarterback liderou a liga em jarda aérea em 32, teve 45 jardas por jogo, em 36 já passou de 100 jardas. Para quem assiste o jogo hoje, acha que isso é um nada. Só que comparando com antigamente, era muita coisa 100 jardas por jogo. Era inimaginável você pensar isso no começo dos anos 30. Então a mudança do passe para frente em 33 foi provavelmente a regra mais importante que a NFL adotou e a que mais ajudou o jogo a se popularizar como é hoje. E aí, depois de 33, o jogo ele teve um boom de popularidade, começou a ser muito bem falado, começou a ser muito mais bem visto no nível profissional, até que de novo um problema aconteceu, que foi os Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial no começo dos anos 40. Isso prejudicou muito, por quê? Porque vários jogadores tiveram que ir para as Forças Armadas, incluindo os principais jogadores e um cara também que a galera que torce para os Bears deve conhecer, que é o George Halas. Halas, que era fundador, técnico, faz tudo do Chicago Bears. Ele também estava na reunião em 1920 que criou a NFL. Eu vou falar um pouco mais dos times e dos donos, e também times que se criaram depois. Então ele também teve que ir para a guerra, e aí com isso vários times não tinham jogadores suficientes para jogar. Então o que acontecia é que a gente via times se juntando. Então eles combinavam as forças que eles tinham, que eram poucas, para pelo menos ter jogadores suficientes para jogar uma temporada. Isso aconteceu com 3 times. O Pittsburgh Steelers se juntou com o Philadelphia Eagles para juntar os Eagles. O time foi horrível. E também o mesmo Steelers se juntou depois com os Cardinals para juntar o Cardi Pitch. Também o time foi horrível. Não ganhou nenhum jogo o Cardi Pitch. E aí depois de 45 tudo voltou ao normal, os Estados Unidos ganhou a guerra, todo mundo muito feliz, dinheiro, não sei o que, jogadores voltaram. E aí a NFL voltou a ter uma nova explosão de popularidade que nunca mais parou. Dos anos 50 para frente virou o esporte mais popular nos Estados Unidos e hoje em dia é a liga mais valiosa do mundo em questão de dinheiro. Tem os maiores os times em relação financeira. O Dallas Cowboys é o time mais valioso, se não me engano, já tem uns 4 anos. E tudo isso começou lá nos anos 30, lá nos anos 40. Então, realmente, para entender a história da NFL hoje, é importante a gente olhar para trás. É importante ver como a gente começou. É legal também ver como começou. E falando em como começou, vamos agora para um pouquinho mais detalhado do começo. Como eu falei, tinha 11 caras que fizeram a reunião lá em 1920. Um deles saiu, pulou fora do barco antes da temporada começar. E aí 4 times se juntaram antes de começar a ter a temporada, totalizando 14 times no primeiro ano da PFA. Como eu falei, o Akron Pros foi campeão, tinha o Kentucky Bulldogs, que era o time do Thorpe, maior atleta do país e o time da cidade, e também presidente da liga. E os 2 times mais importantes, talvez, da gente saber quem são, que é o Decatur Staleys e o Chicago Cardinals. Chicago Cardinals, como o nome já diz, é o Arizona Cardinals que a gente tem hoje em dia. E o Decatur Staleys se mudou para Chicago, virou o Chicago Staleys, e depois virou o Chicago Bears. O time também tem até hoje. E antes que o torcedor dos Packers reclame, os Packers já existiam desde 1919, e também são times mais tradicionais, só que eles não estavam na reunião de 1920, eles só entraram na liga a partir de 1921. Então, em questão de mais antigo, eles são o terceiro time mais velho a jogar na liga profissional. E também a gente teve vários times jogando, sendo criados entre os anos 20 e os anos 40, incluindo o Portsmouth Spartans, que jogou a final, como eu falei, em 32, que depois se mudou para Detroit e virou Detroit Lions em 34.
Aí a gente teve o Pittsburgh Pirates sendo criado também no começo dos anos 30, que depois virou o Pittsburgh Steelers. O Pirates era o time de beisebol da cidade, se não me engano ainda é o mesmo nome. Mas era o time de beisebol. E porque o Pittsburgh, não só o Pittsburgh fez isso, mas também os Giants fez, que eu falo daqui a pouco. Por que eles fizeram isso? Porque, como eu falei, o beisebol é o esporte mais popular do país. Então eles queriam colocar o mesmo nome do time de beisebol para ver se eles conseguiam ganhar mais popularidade assim e atrair mais gente para ver os jogos. Então os Steelers ficaram com o Pirates no nome por um tempo, até mudar nos anos 40 para colocar os Steelers em alusão aos metaleiros, né? Para quem não sabe, Pittsburgh é uma cidade metalúrgica, uma das mais importantes do país lá no Caminho de Ferro. Você também teve na época o Philadelphia Eagles, como eu já falei, que se juntou com os Steelers. Você teve o Boston Braves sendo fundado também. Boston Braves que depois foi para Washington, para a capital do país, virou Washington Redskins. E aí ano passado falaram que vão mudar o nome, né? Então por enquanto é Washington Football Team, a gente não sabe qual vai ser o nome por enquanto. Aí a gente teve também o New York Football Giants, que tem o futebol realmente faz parte do nome deles, porque já existia o Giants de beisebol, que hoje está em São Francisco. Então é isso que eu tinha programado para esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, contando um pouquinho mais da história, né, mais uns 20, 25 anos para vocês. E aí, próximo episódio, que deve vir acho que semana que vem, já é contando da grande explosão do futebol americano no país, com direito à final entre Baltimore Colts e quem foi? Baltimore Colts e New York Giants em 58, que é conhecido como o melhor jogo já jogado. AFL nos anos 60, novos times nos anos 60, a NFL realmente tendo um crescimento absurdo nos Estados Unidos. É isso, valeu, deixa aqui um comentário, deixa aqui um gostei para ajudar nós, e é isso, valeu.